Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa meditação no livro de Apocalipse. Hoje, se Deus quiser, estudando o capítulo 18, né? Se nós nos recordarmos, né, do encontro passado, onde vimos o capítulo 17, nós percebemos então a entrada agora, né, desse livro naquela seção das sentenças do julgamento que a gente tem proposto aí a partir do capítulo 4, né? E essas sentenças, elas mostram tanto aspectos de condenação para aqueles, né, que não têm seu nome escrito no livro da vida, para aqueles que seguem a grande prostituta, começando inclusive, né, essa primeira sessão, né, das condenações, falando da derrota, da destruição da grande Babilônia, a grande prostituta. Então, a condenação desses, como também do livramento dos que têm a salvação em Cristo. Nós vamos perceber então até o capítulo 22 agora, o desenrolar, né, dessas sentenças de condenação e de livramento e restauração. Na verdade, a gente até comentou, né, que no capítulo 14 e no capítulo 16 a gente já percebe um pouquinho, né, aspectos, principalmente da condenação da grande prostituta, né, a grande Babilônia. Lembrando que nós, na forma que nós interpretamos o livro de Apocalipse, a gente entende que o livro ele é dividido em algumas sessões de testemunho, por isso que a gente vai ter ponto de similaridade entre as passagens. Então, lá no capítulo 14, depois no capítulo 16 e agora a partir do 17, nós vemos essa condenação, né, da grande Babilônia, onde a gente vai perceber toda hora, né, principalmente o termo caiu, a grande Babilônia caiu. Então a gente vê isso lá, vê isso aqui também, né, porque são passagens análogas do mesmo período, né. Então a gente agora, a partir do capítulo 17, agora no 18, a gente vai no detalhe de como foi essa queda, de como é a condenação da grande Babilônia. Nós estudamos também, né, no encontro passado, a oposição dessa grande prostituta em relação à noiva, que são os filhos de Deus, né, a igreja, que é tida como a noiva de Cristo. Então nós temos esse contraste entre as duas, né, a pureza, a santidade, a glória da igreja, principalmente aquela igreja gloriosa que vai estar presente ali na segunda vinda de Cristo, na volta de Cristo, em contraste com a prostituta, que é cheia de impurezas, de arrogância. Então nós estudamos um pouco isso também, né? Essa oposição entre eles e os valores, né, que estão por trás disso. Então, se a igreja, a gente está olhando para a união, para a comunhão, para a glória de Deus agindo no seu povo, nesta grande Babilônia, a gente percebe a ação de Satanás em promover em reis, em povos, tudo que é de mal, tudo que é de impureza, tudo que é, né, de maldade. Os princípios, né, que movem Satanás também movendo aqueles que seguem eles se prostituem junto com a grande prostituta. Então, essa oposição é muito clara para a gente, né? E isso ocorre desde o princípio. A gente percebe desde o capítulo 3 de Gênesis, após a queda do homem. Na verdade, antes até da queda, né, no capítulo 3 de Gênesis, a gente já vê Satanás atacando a raça humana ali em Adão e Eva. E depois da queda, esse ataque constante por meio de reis, impérios, líderes que se entregam ao governo da grande prostituta e com isso passam a agir contra Deus, contra o povo de Deus. Inclusive nós estudamos isso, né? No caso lá da sessão, quando ele apresenta, né, o império do mal, nós percebemos a perseguição que eles fazem à mulher, que é a descendência prometida, e ao descendente dela no Antigo Testamento, e depois quando eles não conseguem prosperar, e quando Satanás não prospera em matar o descendente, ele passa a perseguir os descendentes da mulher, que é o povo de Deus pós vinda de Cristo. Então a gente vai perceber muitos desses reinos
que são dirigidos por essa grande prostituta. Nós vemos, por exemplo, os descendentes de Caim na época de Noé, a ponto de Deus se arrepender da criação, se arrepender de ter criado o homem. Tamanha era a maldade deles, tamanho era a prostituição que eles tinham. Vimos isso no Egito, na época de Moisés, inclusive Deus derramando 10 pragas que tinham como objetivo afligir as 10 divindades ali, né, do Egito. Vimos durante toda a conquista da Terra Prometida, povos vizinhos, os povos cananeus ali, né, governos do mal também, tentando afligir o povo de Deus, tentando afligir o próprio Deus. Vimos os filisteus, os amorreus, os moabitas, os sírios, os assírios na época dos reis. Muitos deles, inclusive, usados por Deus para castigar Israel, mas que por trás tinha esse governo na Grande Babilônia. A gente inclusive vê nos profetas ali, Isaías, por exemplo, quando ele fala do rei da Síria, profetizando, ele tem muito essa dinâmica de falar do rei, fala de Satanás, fala do rei, fala de Satanás, como se fosse uma única entidade, uma única pessoa. Então nós percebemos isso lá, e é outro exemplo, né, da influência dessa Grande Babilônia, né, nos reinos. Depois a gente vai olhar para a própria Babilônia, que vai trazer os filhos de Israel para o cativeiro, né, vai destruir o templo de Deus, vai ser um povo que vai fazer muito mal, sempre como ação de Deus contra Israel, mas que por trás também era usado por Satanás para afligir o povo de Deus. Aí vemos os Medo-Persas, então esses dois, né, tanto o Império Babilônico quanto o Império Medo-Persa na época ali do cativeiro. Depois olhamos para o Império Grego, que conquista do Império Medo-Persa aí o controle daquela região, o controle do mundo daquela época, e aí vai até próximo do retorno de Cristo. Depois, na época que Cristo nasce, o Império Romano, nos primeiros séculos, principalmente na primeira igreja, que é um império que persegue assim os cristãos, e é o império que era vigente na época que João então escreve o livro de Apocalipse. Inclusive a gente vê muita analogia por isso, porque isso está muito fresco na cabeça de João. Quem que era a Grande Babilônia para João ali? Era o Império Romano, e muitos falam até, né, que é o Império Romano. E hoje nós vemos o islamismo e outras frentes aí que a gente pode julgar. Então, impérios que se corrompem, que se prostituem com a Grande Babilônia. E aí nós vamos perceber que com a queda delas, eles também caem, e todo o espanto que isso traz. Hoje, inclusive, nós vamos olhar muito a fundo isso. Mas o mais importante, eu ainda entendo que vai existir um último grande império que vai juntar a maldade de todos esses aqui, que a gente citou, e de todos aqueles que já vieram, todos os impérios do mal que já se levantaram aí na história. Vai ter um último que vai, inclusive, ser apoiado, vai ter a colaboração de líderes desse período. A gente falou até dos 10 chifres, né, na semana passada, na história lá da grande prostituta com a besta, mostrando isso, que vai haver uma aliança e vai ser aquele último grande império, a última força levantada pelo mal para afligir o povo de Deus. E, naturalmente, entendo que isso vai ser no período da grande tribulação, e principalmente que vai estar sediado na cidade de Jerusalém. Então, a cidade antes santa, agora corrompida e caída por meio do povo que está habitando ali, por meio desse grande líder que vai ser levantado, que a gente tem estudado, que é o falso profeta, não, o anticristo, que vai estar ao lado do falso profeta, mas é o anticristo, e todos aqueles que fazem aliança, né, com o reino, com esse reino, né? E eu gosto de olhar o capítulo 18, pensando que ele está profetizando para esse último grande império, né? Que naturalmente vai ser a derrota de todo o império do mal, representado aqui por esse último, que vai estar sob a liderança do anticristo. Então, a ideia de
até da gente entender essa questão, né, de profecia, principalmente no que tange, né, o fim dos tempos, é a gente olhar para esse capítulo 18 com essa perspectiva, de que é este último grande império. E eu tenho dito isso porque muitas vezes a gente discute quem é essa grande Babilônia, quem é esse grande império. A gente vê vários comentários, até desses reinos que eu falei, por exemplo, Império Romano, Islamismo, e daí vai. E aí, por isso que eu penso que, na verdade, cada um deles tem um pouco disso, né? E vai vir esse último final que vai estar sendo influenciado por todos esses outros no sentido de mal, né? Todo o mal que esses outros impérios anteriores praticaram, esse último grande império vai também praticar, né? E fora toda essa aliança do mal que eles vão construir, né, em torno lá da cidade de Jerusalém. E o capítulo 18 vai nos mostrar como ele vai ser derrotado. Uma profecia do final dos tempos para nos chamar atenção para a perseverança, mas também para nos mostrar essa queda, para que no dia que aconteça ninguém seja pego de surpresa. Mas antes, gostaria de orar para a gente começar, e aí a gente faz então a leitura do capítulo 18, ok? Papai, muito obrigado por mais um dia podermos meditar na Tua Palavra, podermos ter entendimento, ter sabedoria, ter discernimento, e nós somos gratos porque sabemos que isso vem do Senhor, e mais uma vez pedimos humildemente que o Senhor nos abençoe com essas coisas, como o Senhor nos tem abençoado até aqui. Por favor, dirija cada momento desse estudo, que o Senhor coloque na minha boca as palavras corretas, que o Senhor coloque no coração de cada um de nós o entendimento e o discernimento conforme a Tua vontade, e que nós possamos sair mais engrandecidos do que quando entramos aqui, sempre buscando a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu vou começar fazendo a leitura corrida do capítulo 18 inteiro, e depois a gente então vem passando versículo por versículo, ok? Então, Apocalipse 18, a partir do verso 1. Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi a voz de outro anjo que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe o dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que a ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou assentada como rainha. Não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigo como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro e mármore, canela
e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que se enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro e pedras preciosas e pérola. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros, os marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se, chorarão e gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá no seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Então, até aqui a palavra de Deus, um trecho bem forte, bem impactante, né? Nós vamos perceber características agora dessa grande cidade, da grande Babilônia, da grande prostituta, na verdade, né? Da grande cidade, né? Mas da grande prostituta, da grande Babilônia. Lembrando que, apesar de eu ter dito no começo que isso na minha opinião, se remete ao final, lá naquele último momento, é característico de todos esses reinos. Se a gente for falar desses reinos que eu citei, de todos os outros reinos dirigidos por esse império do mal, nós vamos perceber que as características aqui apresentadas refletem um pouquinho de cada um deles, né? Então é importante a gente perceber esses detalhes, mas também, de novo, sempre com os olhos atentos para esse movimento profético do fim, nos direcionar o que vai acontecer lá no fim, principalmente no período da grande tribulação, ok? Então, começando aqui no verso 1, né? Nós vemos aqui um anjo que descia do céu, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com seu esplendor. Penso que tem a ver com aquele mesmo anjo de 14:8, lembra que fala? O segundo anjo saiu do céu gritando: caiu, caiu a grande Babilônia. Então, não que necessariamente seja o mesmo anjo, mas eu digo é aquele mesmo momento, que também é o mesmo momento que a gente vê no capítulo 16. Mais uma vez lembrando, lá eram momentos de um testemunho diferente, então eles passaram brevemente por esse assunto. Agora esse assunto está sendo expandido, mas é o mesmo momento. E aí vem a pergunta, né? Apesar de não dizer pra gente quem é um anjo, a característica, quem é o anjo, ele nos dá a característica, né? Que ele tinha grande autoridade, toda a terra foi iluminada do seu esplendor, podendo até, acho que dá a impressão pra gente que é Jesus, né? Porque quem é que traz luz às trevas, quem é que por meio da sua luz vai brilhar, né, na eternidade, é o próprio Jesus. Mas também, se for um outro anjo, a gente percebe que é um anjo muito poderoso, tamanha a sua autoridade e a sua luz, talvez um querubim, coisa assim, né?
Mas mais importante, ele chega e ele anuncia então a queda da grande Babilônia, como aquele lá do capítulo 14, até com a mesma frase, né? Caiu a grande Babilônia. E aí ele traz pra gente aspectos interessantes, né? Do que ela se tornou? E ela fala, se tornou habitação de demônios, antro de todo espírito imundo, de aves impuras, indetestáveis. Todas as nações da terra e esses impérios que a gente vem falando, dos povos injustos e impuros, todos eles beberam da sua prostituição, ou seja, gostaram das obras que ela fazia e começaram e praticaram as mesmas obras. Os reis da terra se prostituíram com ela, né? E olha que característica aqui, né? À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então os reis se prostituíram com ela e os negociantes da terra se enriqueceram. E aqui penso uma menção interessante a poder e a negócio, né? E a comércio, melhor dizendo, nos mostrando dois aspectos tenebrosos dessa prostituição com a grande Babilônia, né? Nós, com esse nosso anseio de sermos poderosos, de querermos ter poder. Às vezes a gente fala assim de poder, a gente fala, mas eu quero ter poder sobre um grupo. Não, às vezes é poder até em coisas menores, mas a gente tem, né, essa condição de querer ter o poder e de principalmente encontrar comércio no nosso coração, a ponto de tudo que a gente faz com os outros tem a ver com o que a gente vai receber em troca, a ponto da gente esquecer, de a gente perder o princípio básico da noiva, do povo de Deus, que é o que? A comunhão. E para a comunhão eu tenho que o quê? Ser altruísta, priorizar meu próximo, que é o contrário do que os reis da terra fazem aqui, que buscam poder, e dos comerciantes que só buscam o seu lucro excessivo, né? Então, aqui dois aspectos interessantes, confrontantes com o espírito da noiva, que é aquele espírito de união e comunhão que nos dirige para outro caminho. É importante, por isso que eu disse, a gente vai perceber hoje nessa passagem muitos aspectos dessa grande Babilônia, que é quem move todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro do Cordeiro, que é o que a gente viu no encontro passado, né? Ele avança aqui no verso 4 e no verso 5, pedindo para que os santos saiam, né? Então ele fala, né? Saiam vocês, meu povo, para que vocês não participem de seus pecados, para que as pragas não caiam sobre vocês. Porque o pecado deles já chegou ao topo, então não tem mais jeito. E Deus se lembrou dos seus crimes. Gente, lendo essa passagem para mim, veio na hora, assim, Ló em Sodoma. Mas na hora, assim. A mesma coisa, o anjo indo executar justiça em Sodoma, né? Inclusive Abraão, naquela passagem maravilhosa, que Abraão, mas se tiver 10 justos, se tiver 50 justos, se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, o senhor vai derramar? Ele falou, não, se tiver 50 eu não derramo, eu não vou punir a cidade, se tiver 10 eu não vou punir. Abraão parou no 5, né? Acho que ele ficou com medo de não ter nenhum justo lá, né? Mas ali naquele momento a gente percebe Deus chamando Ló, e às vezes a gente vê, e é muito que a gente acontece, né? A gente não quer sair, o próprio Ló teve que ser arrastado pelos anjos para fora da cidade, porque ele não estava satisfeito em sair e escapou por pouco lá do juízo de Deus. Mas é o que vai acontecer, Deus falando, olha, chegou, não dá mais, está no topo da maldade, a prostituição dela, eu vou derramar justiça, saiam da terra. Outra passagem que a gente podia até trazer aqui, e é similar, por exemplo, é a própria Arca de Noé, né? Da mesma forma, apesar de ser uma analogia diferente no sentido de arca, no sentido, por exemplo, a de Ló é muito clara que ele tirou Ló da cidade e derramou justiça, mas na arca não é diferente, porque ele fez o homem entrar na arca, né, Noé com a sua família e os animais, e derramou seu juízo aqui na terra. Então isso tem muito dessa ligação, desse momento de juízo que está chegando, ó, sai que agora vai vir, entra na arca, por exemplo, ou vai para as montanhas e não olha para trás, como falou para Ló. É esse chamado para o povo sair ali para que pudesse, né,
ter justiça. E aí nos mostra, aí, nesse cenário de que a gente está ponderando de ser aqui no momento da grande tribulação, a gente vendo que existem santos na cidade pouco antes da justiça. Então também é algo que nos deve chamar a atenção. E aí ele começa a falar desses princípios, né, da justiça, de que num só dia, num momento muito rápido, Deus iria aplicar sua justiça, né, sobre a grande Babilônia. E ele ia retribuir em dobro, né? A gente percebe aqui, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem-se para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tormentos, aflições, da mesma forma que ela se gloriava e que ela considerava o seu luxo como algo primordial no seu coração, nós vamos derramar justiça em aflição e tormento, nessa mesma proporção. E aqui também nos dá outra característica, né, de como agem aqueles que são guiados por esse reino. Estou sentado como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza. Ou seja, ela depositava nessa sua luxúria, na sua dita vanglória, a sua esperança, a sua força, a sua alegria, a sua sustentação, né? Que é o que o trecho fala. Eu não sou viúva, eu jamais terei tristeza. Só que a gente vai perceber que isso num só dia, pragas alcançarão, morte, tristeza, fome, fogo consumidor. Então Deus vai de forma muito rápida, muito, né? E é engraçado isso porque é contrastante também a gente pensar nessa dinâmica de tempo. Porque às vezes esse império aqui, para chegar nesse estágio, ele demanda tempo. E Deus num só dia vai botar tudo isso, né? E aqui tem um aspecto que eu acho que tem muito a ver com isso. Porque às vezes a gente investe a nossa vida inteira em busca dessas coisas para num momento ali, ó, a gente partir e tudo aquilo que a gente, entre aspas, entendeu conquistar e principalmente onde nós depositamos a nossa esperança, fica aqui. E nós vamos responder diante do Criador de todas as coisas. Isso é algo, gente, que deveria dar na gente um temor no coração, amor, quando a gente tem a convicção da salvação em Cristo por meio do Espírito Santo, mas de temor também, principalmente para aqueles que ainda não creram. Por quê? Porque vão passar diante, né, desse Deus que julga, desse Deus que está julgando a grande Babilônia. E vai ser... Da mesma forma que a grande prostituta aqui, a grande Babilônia, foi derrotado, vai ser derrotado e vai receber essa retribuição de todo o mal que fez em dobro. Isso é algo que deve aqui, né, nos trazer esses dois sentimentos de gratidão por ter Cristo como aquele que nos livra dessa retribuição, mas também de temor para aqueles que ainda não entendem isso, porque podem passar por essa retribuição, assim como a grande cidade e todos aqueles que seguem ela, que não tem seu nome escrito no Cordeiro, no livro do Cordeiro, vão passar também, né? Outra ênfase que essa passagem, do verso 6 ao verso 8, nos traz é essa questão da ênfase na arrogância, que é outra, né, característica forte desse reino das trevas. Então, se a gente viu lá atrás poder, vimos lá o comércio no coração, agora nós estamos vendo a arrogância. E aí, gente, eu estou enfatizando isso para a gente sempre ter em mente o julgamento profético. O que quer dizer o julgamento profético? Quando a gente começa a olhar para as pessoas e enxergar esses aspectos. Quando a gente enxerga esses aspectos nas pessoas, devemos tomar cuidado. Porque não são aspectos de noiva, são aspectos de prostituta. E às vezes a gente defende pessoas que têm este tipo de conduta. A gente às vezes vai cair de vez em quando, isso é natural. Às vezes eu posso estar lá numa atividade do meu trabalho, ou mesmo na igreja, sem querer ser arrogante, né? Encontrar comércio no meu coração, mas o Espírito Santo vai trabalhando isso na gente. Agora, quem é direcionado para isso, mesmo dizendo que é crente,
devemos abrir os olhos, né? Eu estou estudando novamente o início lá do livro de Apocalipse com as minhas filhas. Opa, desculpa, bati aqui, só um minuto. E estava vendo as cartas da igreja. Às vezes a gente deixa passar ali as cartas das igrejas e mostram muitos desses erros aqui também que a gente faz, mas Jesus chamando a nossa... Cara, muda, porque se você não mudar, você vai ter consequência. Então é importante a gente enxergar isso, né? Falamos então do poder, falamos então do comércio no coração e falamos da arrogância para a gente sondar o nosso coração. Eu estou falando isso principalmente para a gente sondar o nosso próprio coração primeiro, tá? Não é para a gente ficar criticando os outros, achando isso. A gente vai olhar isso nos outros também, não no sentido de recriminar também, mas de seguir. Porque às vezes uma pessoa famosa que a gente segue, que a gente acha a pessoa o máximo, pode um governante, um líder, um ator, um jogador de futebol, o que quer que seja, se tem essas características, é guiado por essa grande prostituta. Está se prostituindo no vinho, no cálice do vinho dessa grande prostituta. Então é algo que deve chamar a nossa atenção. Mas, de novo, que isso possa ser também uma ferramenta para sondar os nossos próprios sentidos, o nosso coração, para ver se a gente não está, né, sendo guiado por essas coisas aqui ditas, e principalmente para que o Espírito Santo possa trabalhar o nosso entendimento. E aí, depois dele explicar isso, ele vai falar agora do aspecto daqueles que seguiram. Então, ele focou nesse primeiro momento na queda da Grande Babilônia, dando ênfase nessas condutas erradas, né, que ela tinha na sua imoralidade, na sua corrupção, na sua prostituição, e agora ele vai começar a falar, a partir do verso 9, daqueles que seguiam, né? Então ele fala, né, no verso 9 e 10, quando os reis da terra se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão, amedrontados por causa do tormento dela. Ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Então a gente começa a perceber aqui, né, primeiro com os reis, né, e aqui tem um dado interessante, porque no primeiro momento fala, eles chorarão e se lamentarão. Por que chorarão e se lamentarão? Isso quer dizer, eles vão ficar tristes com a derrota delas, né? E olha que a gente viu lá na semana passada que o Império do Mal é um caos total, né? Ninguém gosta de ninguém. Muito pelo contrário, eles se odeiam, mas mesmo assim os reis aqui vão chorar. Por que vão chorar? Porque vão perder seu poder, seu luxo, né? E vai ser algo muito rápido. Eles confiaram nela. E agora vem ela cair de tal forma assim, de uma forma tão avassaladora, eles vão chorar e vão lamentar, mas depois eles vão ficar também amedrontados. Eles vão ficar de longe, meu Deus, ai, a grande cidade, a cidade poderosa, a Babilônia, em apenas 1 hora, olha o que ele fala, em apenas 1 hora vai chegar a sua condenação. Então vai ser algo tão acachapante, algo tão rápido, que vai causar esse amedrontamento. E lembrando, quando a gente está falando dos reis aqui, principalmente aqueles reis ali que fizeram ou que estão fazendo aliança com o anticristo e o falso profeta, né? Então, vai ser algo ali para eles tenebroso. Então, nesse primeiro momento do 9 e 10, ele fala dos reis, depois ele avança, né, aí um trecho um pouco mais longe, do 11 ao 16, falando dos negociantes. E aí ele diz, né, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, também, né? Porque ninguém mais vai comprar sua mercadoria. Aí ele cita aqui um monte de mercadoria, né, que não vai ter mais esse comércio, né? Ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho fino, púrpura, cedo, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peça de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens. Mas olha o que ele termina dizendo: corpos e almas de seres humanos. Não vai haver mais esse comércio. E esse comércio de almas e seres humanos é algo pesado, porque não vai ter mais também essa prostituição, né, dos povos, porque eles vão ser destruídos. Então,
Vimos lá no primeiro momento os reis, agora vimos os negociantes. E da mesma forma, eles também choram e também lamentam. Por quê? Porque não vão poder mais, né? Eles vão ser prejudicados, eles não vão ter mais seus negócios. Na verdade, eles nem sabem, mas eles estão caminhando para o fim aqui, né? Mas eles vão ver tudo aquilo que eles depositavam a sua esperança, que eram os seus negócios, sendo destruídos também. E também vão ficar amedrontados. Também percebemos. Então você vê, nós vemos aqui, tanto os reis quanto os negociantes aparecem para esses dois grupos, né? Lamentarão, chorarão e se amedrontarão. Então um aspecto que interfere a todos eles, né? E uma coisa interessante aqui, que aí ele fala depois na continuação aqui, né? Que eles se enriqueceram à custa dela. Então, todo esse comércio, tudo isso é baseado nessa cultura da Grande Babilônia. Então, se hoje no reino de Deus, na igreja, nós temos a cultura do reino, a gente vai ver muito isso nas falas de Jesus, a Grande Babilônia traz também a sua cultura, e uma delas também é essa cultura de enriquecer os seus seguidores, aqui no caso especificados pelos governantes, pelos negociantes. E outra coisa interessante, né? Fala aqui que eles ficarão de longe. Imagina, gente, essa cena, né? Você vê aquilo que você bota a sua esperança, no caso eles aqui, a Grande Babilônia, sendo destruído tão rápida, vimos na passagem anterior dos reis, sendo destruído em 1 hora. Tudo aquilo que eles consideravam de mais esplendoroso, de mais glorioso, de mais majestoso, sendo destruído assim, ó, num estalar de dedos. A gente às vezes não consegue ter a dimensão, né? Quando a gente fala assim, eles chorarão, lamentarão, ficarão amedrontados, talvez a gente não tenha essa visão, mas a gente tenha estudado no livro de Apocalipse, né, que inclusive eles vão querer morrer e não vão conseguir. Tamanho vai ser esse momento. Imagina, vai ser algo assim tão pesado assim que eles vão ter, né? Não dá para descrever. Eu estou tentando passar aqui para vocês essa mensagem. Às vezes a gente lê, não tem a dimensão do que é, mas a gente precisa começar a buscar esse entendimento de novo para que a gente possa realçar também o temor em nosso coração. O temor, lembrando sempre que não é um temor em relação à pessoa de Deus, mas sim a justiça dele. Deus é justo. Do mesmo jeito que ele é amoroso, ele é santo, ele é justo e ele precisa, por causa da sua justiça, julgar o pecado. Ele dá a válvula de escape, ele dá a saída para todos que crer em Cristo. Porém, quem aceita vai ter essa justificação, quem não vai passar pelo juízo. E não se esqueçam que tudo isso que ele está fazendo aqui foi depois de tentar chamar o povo ao arrependimento. Lembra? A gente tem estudado muito isso. Quando ele fala lá dos selos, quando ele fala das trombetas e até quando ele fala das taças da ira, ainda é com o objetivo de mostrar, se arrependam, tá chegando, se arrependam, né? Os 144 que a gente brincou talvez serem uma geração de João Batista dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então ele chamando o povo, quando realmente o pecado chega em tal ponto que não há mais arrependimento, e a gente viu que os homens, ao invés de se arrependerem, difamaram, blasfemaram o nome de Deus, aí já não tem jeito. Então, por isso que a gente às vezes confunde a questão da justiça de Deus, né? Porque a gente às vezes fala, mas como é que ele pode ser um Deus tão irado assim? Não. Primeiro, ele é um Deus que dá a salvação. Porém, as pessoas preferem blasfemá-lo, mesmo diante de um chamado de disciplina, do que realmente receber a salvação. Então nós percebemos isso assim, né? Muito claro no livro de Apocalipse. E esses aqui não são coitadinhos, não. A gente precisa ter isso em mente. Avançando do verso 17 ao verso 19, né? Mais uma vez ele cita em apenas 1 hora, toda a riqueza foi arruinada. E aí ele cita um outro povo agora. Então se ele citou os reis anteriormente, citou depois os negociantes, agora ele fala todos os pilotos, todos os passageiros, os marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida
no mar ficarão de longe. É outro grupo que também usa desta grande cidade, da sua prostituição para ter êxito, né? E eles também, ao verem a destruição, ao verem a fumaça, né, derramada pela cidade, vão se indignar, vão lamentar, vão chorar e vão gritar. Como é que pode? Ninguém nunca chegou, nunca houve uma cidade igual essa, tão esplendorosa, tão gloriosa. Como que ela pôde cair? Como que ela em uma hora, olha como termina o trecho, em apenas uma hora ela ficou arruinada, como se fosse eles falando, né? E graças à sua riqueza, que esses daqui também prosperavam nela, e também vão perder o seu negócio aqui, a sua esperança, e sempre quando eu estou falando negócio tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com essa esperança que eles depositam, né, nessas coisas. Também vão lamentar, também vão chorar. Então, eles vão perceber o mal que eles fizeram, eles vão perceber que... E assim, é engraçado isso, porque quanto mais perto vai chegando da consumação, mais a gente vai percebendo que o homem vai vendo a besteira que ele fez. E cada vez que ele percebe isso, ele prefere blasfemar o nome de Deus, ao invés de reconhecer a sua glória. Então aqui nós percebemos mais um povo também que lamenta, chora, né? Que são aqueles que usufruíam das riquezas dela por meio desse comércio marítimo, que inclusive na época era muito forte, né? Então os comerciantes ali da época. Avançando do 20 e 21, nós percebemos uma breve mudança, porque se até agora, então, ele falou da queda da cidade e falou da aflição, do lamento, do choro, do amedrontamento daqueles que seguiram a grande Babilônia, agora no versículo 20 a gente vai olhar para a festa no céu. Então ele começa, né? Celebre o que se deu com ela, com a grande cidade, ó céus. Celebrem santos, celebrem apóstolos, celebrem profetas, porque Deus a julgou, Deus retribuiu o mal que ela fez para vocês. E aqui tem esse aspecto do livro de Apocalipse, quando foi escrito, estar sendo escrito para aqueles que estavam sendo perseguidos, fala, sabe esses que perseguem vocês? Deus olha, Deus sabe e Deus vai retribuir para eles. Então por isso celebrem agora, chegou o momento. A gente até viu, né, numa passagem anterior de Apocalipse, esses que sofreram perguntando, até quando, Senhor? Quando que o Senhor vai julgar? Tal, e agora chegou o momento da celebração. Então nós percebemos esse contraste, né? Para os que seguiram a grande Babilônia, é lamento, choro e amedrontamento, aqui para o povo de Deus, para os santos, para os apóstolos, para os profetas, a celebração. O céu está em festa. E ele continua dizendo, né, que a destruição é tão grande, ele faz até uma analogia aqui, né, de uma grande pedra que é lançada no mar. A violência dessa grande pedra e o que ela causa no mar é tão grande que ele associa isso à queda da grande Babilônia, a ponto de terminar a passagem dizendo, ela nunca mais vai ser encontrada, ou seja, é o fim, não tem mais qualquer chance, né, de que haja restauração. E ele avança então no verso 22 e no 23, enfatizando isso por meio, né, de coisas que nunca mais vão ter lá. Então ele fala, nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta, nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum, de qualquer profissão, nunca mais se ouvirá em seu meio ruídos de pedras de moinho, nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva, seus mercadores, que eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Tudo isso, essa feitiçaria, essa grandeza que ela dava para os seus mercadores, tudo isso vai deixar de existir. Nunca mais se ouvirá falar da grande cidade, da grande Babilônia. Ela realmente vai ser destruída, né? E no verso 24 a gente percebe, né, que e nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram assassinados na terra.
mostrando aqui que Deus nunca esqueceu e nunca vai esquecer o que esse império do mal, e aí a gente olha e está vendo aqui para o último período, né, da grande tribulação, mas isso cobre desde Gênesis 3. Desde Caim, que foi usado por Satanás para matar seu irmão Abel, o santo, o justo, entre aspas, naquele momento entendido como a semente santa, até o último crente que vai morrer na grande tribulação, por meio da perseguição desse império do mal aqui, né? Deus nunca deixou de ver. Deus um dia vai julgar o mal que eles fizeram, cada sangue, cada gota de sangue derramada de um justo por alguém direcionado por esse império do mal, vai ser julgado por Deus. Deus vai retribuir esse mal feito para que a sua justiça seja exercida, que as pessoas possam perceber que o propósito de Deus, por mais que em dado momento pode não parecer lógico, por exemplo, na morte de um justo, no martírio de um profeta, é algo muito maior, é algo que Deus vê, Deus sabe, Deus vai retribuir com o dobro, mas naquele momento tinha um propósito, então aquele sangue não foi derramado em vão. Aquele sangue dentro do propósito de Deus tinha função e principalmente vai ser julgado por Deus, né, naquele grande dia de julgamento, dia de justiça, dia de muita tristeza, de muito choro, de muita lamentação, de amedrontamento para aqueles que não entenderam o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, um dia de celebração, um dia de festa, um dia ao qual o sangue dos justos será vingado e eles poderão se regozijar por todas as suas obras, entendendo tudo isso, né? Então isso era um pouquinho do capítulo 18, como eu disse até na semana passada. Então nós começamos a perceber aqueles aspectos lá do julgamento da Grande Babilônia, avançando, né, também agora, um pouquinho mais hoje, né, para a grande destruição dela. E para a gente finalizar esse momento, eu queria pensar, como eu disse no começo, que isso então está acontecendo no final. E por que eu deixei para a gente comentar isso no final? Porque a gente precisa começar a trazer em mente os acontecimentos. Gente, eu defendo essa tese, mais uma vez tem gente que fala de posições diferentes aqui, de possibilidades diferentes. Se vocês verem pessoas falando da grande Babilônia, vocês podem encontrar significados diferentes, e eu acho que, né, cada um dentro da sua expectativa, do seu relacionamento com Deus e sendo usado por Deus para algo, faz essa sua apresentação. Mas por que eu gostaria só que a gente pensasse aqui, e indiferente se eu tiver certo que é a grande Babilônia isso mesmo, mas trazer que vai ter um período na história, que é esse período que a gente entende ser da grande tribulação, que todas essas coisas vão acontecer. Vai haver essa queda da grande Babilônia, vai haver essa celebração, vai haver aquele período de perseguição que a gente viu, aquele período das pragas que a gente viu sendo das trombetas sendo derramadas, das taças da ira sendo derramadas. Para quê? Para que quem passar esse momento possa entender. Porque vai ser um momento complexo, porém, para quem tiver entendimento, para quem tiver visão profética, vai ser um momento de regozijo, porque está chegando. A justiça de Deus está prestes a ser derramada. Então é importante a gente ter isso. Então quando a gente olhar para esse aspecto, e eu tenho dito isso sempre, né? Naquele período de 7 anos de grande tribulação, que a gente entende ser a 70ª semana de Daniel, conforme a aplicação que eu trago, dizendo que a gente sabe que tem aplicações diferentes, momentos diferentes, formas diferentes de se entender, mas dentro da forma que eu entendo, a 70ª semana é o período da grande tribulação, 3 anos e meio de muita paz, onde o anticristo e o falso profeta vão estar enganando as nações ali, a ponto até de conseguir reconstruir o terceiro templo, juntando ali de novo israelitas e árabes, que é algo que hoje é quase impensável,
para a gente, né? Mas que depois de 3 anos e meio vai haver a grande né, abominação, me fugiu o termo aqui agora. Eles vão fazer o sacrifício que não é correto, é que me fugiu a palavra agora. Mas Israel vai perceber, aí vai ter aquele grande avivamento de Israel, que junto com a igreja vão viver esses 3 anos e meio aqui no final, que aí é onde começa a grande tribulação de verdade, no sentido das trombetas, das taças, e também tem gente que interpreta isso aí de forma diferente, não tem problema. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que quando isso chegar, por mais que a gente tenha se equivocado em uma parte, mas as trombetas não foi ali nos 3 anos e meio, foi antes, ou foi um pouquinho depois, ou foi lá no final mesmo, foi lá perto já do último ano, não tem problema. Mas quando acontecer, a gente vai ter um conceito bem formado de que, indiferente à ordem vai acontecer, nós termos essa visão. E se não for pra gente e a gente não passar por esse momento, que seja pra gente formar as próximas gerações nessa direção, para que as próximas gerações estejam preparadas e principalmente para que elas possam amadurecer. Cristo, ele vai voltar quando a igreja estiver mais madura. E nós hoje temos esse aspecto de participar desse amadurecimento da igreja. Amadurecimento que vai colaborar também para que Israel, lá naquele momento da grande tribulação da última semana lá, né, possa ter esse avivamento de novo, possa voltar a fazer parte da videira, né, da oliveira, para glória de Deus, né? Então é importante a gente ter isso e a gente não ser enganado. De novo, talvez não seja 100% assim, tenha alguma coisa invertida aqui na ordem, mas o contextão ali, a forma global, eu penso que é o que vai acontecer. Amém? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que a semana que vem nós possamos estar, né, mais uma vez unidos aí para estudar o final desse livro. Lembrando que a gente está bem perto aí, né, do final. Vão faltar 4 capítulos agora, né, o 19, 20, 21 e 22. E tá chegando na parte aí, como qualquer filme aí, a parte final vai ficando mais acalorada, né? Então nós estamos chegando nessa parte mais acalorada e principalmente nos últimos 2 capítulos, que é o estado eterno perfeito, que ali é onde a gente deposita a nossa esperança, que a gente possa chegar lá e estudar também com muita humildade, sabedoria, discernimento. Nós vamos passar no capítulo 20 pelo período do milênio, que é algo também que requer muita humildade nossa, muito discernimento, muito respeito a posições diferentes. É um momento complexo, então a gente vai chegar nesses momentos aí agora do final, onde a gente vai ter muito assunto bacana, e eu espero que vocês possam acompanhar também, e a gente mais uma vez ter esse desejo, e mais do que confiar nisso que eu tenho dito, ter o desejo de estudar, ter o desejo de abrir a Bíblia, de investir tempo na leitura, investir tempo na meditação, deixar que Deus fale ao coração de cada um de nós. Isso é muito importante. Então o nosso objetivo aqui não é formar uma verdade, é discutir a palavra de Deus, deixar que Deus forme a verdade no nosso coração por meio do Espírito Santo, que ele tem a verdade absoluta. Nós hoje, infelizmente, pela queda e pela nossa falta de entendimento, até pela nossa finitude, né? Porque Deus é um ser infinito e nós somos finitos, então é difícil a gente entender um Deus infinito, que a gente permita que ele trabalhe o nosso coração nessa direção e na verdade. Então esse que possa ser. E isso começa por a gente ter esse tempo com a palavra de Deus e também um tempo com o próprio Deus na meditação e deixando que o Espírito nos dê discernimento. Então que vocês tenham esse desejo e possam também caminhar por essa direção. Amém? Eu vou orar então e aí a semana que vem nós nos encontramos de novo. Papai, muito obrigado por mais um dia, por mais um momento que pudemos abrir a Tua palavra, estudar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Mas, mais uma vez, pedimos humildemente que o Senhor nos dê discernimento de tudo isso que foi dito, para que a gente possa crescer na graça, na sabedoria e no entendimento, e principalmente que isso seja objeto de transformação no nosso coração. Nenhuma verdade é mais absoluta do que aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nessa transformação, e o Senhor um dia vai nos dar a transformação plena. Então,
que a gente já possa ter esse entendimento e já caminhar por essa direção. Nós agradecemos por tudo, entregamos a nossa semana nas tuas mãos e que a semana que vem possamos estar mais uma vez unidos para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.